Olá, eu sou o professor Maurício Fidelis e nesse semestre eu estarei como tutor da disciplina da História da Educação Física. E aqui, antes da gente começar o nosso tema de hoje, o assunto de hoje, é importante que a gente pontue algumas questões aqui. O homem, ao longo do tempo, ele organizou um arcabouço de conhecimento que hoje a gente costuma chamar de cultura corporal de movimento, entre outras nomenclaturas, e isso é fruto de um processo histórico. A construção desse movimento consciente se deu através de milênios. O homem precisou, ao longo do tempo, estruturar essas questões, ele precisou aprender como repassar essas questões. Isso não foi uma tarefa muito simples, nem muito rápida, como a gente vai perceber ao longo do desenvolvimento dessa disciplina. E ela tem algumas questões que são de muita importância, de muita relevância, porque o profissional de educação física que não se atenta para esse desenvolvimento humanista, essa visão sociológica, antropológica, histórica da humanidade, ele pode cometer alguns erros ao longo da sua carreira profissional por não conseguir fazer a leitura adequada do tempo presente. E ao intervir e ao atuar profissionalmente em determinados setores, ele pode ali contribuir para algo que não seja positivo para a sociedade. Vou dar um exemplo. Boa parte do público que nos procura, eles nos procuram porque eles querem alcançar um modelo, um padrão de beleza, de estética, que muitas das vezes é reiterado, massificado, através das muitas mídias que hoje nós temos. E aí, quando essas pessoas, bombardeadas por essas questões, acabam sofrendo uma reprogramação cerebral, elas às vezes vivem em função disso. E quando pegam um profissional de educação física que não está preparado, que não consegue fazer essa leitura, muitas das vezes esse profissional pode estar contribuindo para a organização e estruturação de um cidadão ruim, de uma pessoa ruim. Apesar do sucesso das questões inerentes ao padrão de estética, que, assim, quando você tem um conhecimento, você sabe que com nutrição, com atividade física regrada, com horas de sono, muito provavelmente esse seu cliente ele vai conseguir aquilo que ele almeja ou ele vai chegar próximo daquilo. Mas às vezes isso tem um preço, quando o profissional de educação física não consegue fazer essa leitura daquilo que trouxe essa pessoa para ele. E por não conhecer, por não entender, por não ter sido treinado para isso, ele pode trazer prejuízos severos para essa pessoa e para a sociedade em questão. Então é importante que a gente aprenda a olhar como essa construção histórica se deu, como que ela chegou e nos trouxe até aqui, e aquilo que a gente deixará como legado para as gerações futuras. Se alguma questão positiva, se alguma questão negativa, isso depende do profissional que será formado, como ele foi formado e principalmente aonde ele foi formado. E a Castelo Branco ela tem um histórico de preocupações
com essas temáticas e outras expostas aqui. Eu sou fruto da formação dessa casa. Esse tipo de pensamento, ele sempre permeou a minha prática profissional, e isso só foi possível por conta do corpo docente dessa casa, que, com muito profissionalismo e com uma metodologia muito bacana, fizeram e fazem com que os alunos dessa instituição aprendam sobre as questões biológicas, fisiológicas, anatômicas, sobre a biomecânica, mas com um conhecimento agregado que tem a ver com as questões antropológicas, históricas, e essa disciplina ela tem esse papel de tirar as vendas dos nossos olhos para questões que são importantes, para áreas do conhecimento que são importantes e que durante muito tempo a educação física foi manipulada por forças, inclusive políticas, e o profissional de educação física se deixou levar por isso. E com a mudança da grade curricular, isso vem mudando ao longo do tempo. Certa vez eu ouvi um político falar que é mais fácil e dá mais voto colocar um profissional de educação física dando aula de ginástica para a terceira idade, para criança, para adolescente, para jovens em determinados espaços, do que uma prática que era muito comum algumas décadas atrás, que era, por exemplo, a entrega de cesta básica. Se dizia que o político que entregava cesta básica era uma forma dele comprar voto. O profissional de educação física ele pode ou não se submeter a essa questão. O que ele não pode, na minha opinião, é se submeter a essa questão de maneira alienada, desconhecendo aquilo que está acontecendo. E nesse sentido, eu acho que essa disciplina tem muito a contribuir para a formação de vocês, ok? Então nós vamos começar uma viagem que eu, Maurício, acho uma viagem muito bacana ao longo da pré-história, da história e das suas divisões, como nós mais para frente vamos poder observar aqui, e como que esse movimento consciente se construiu, como que ele se deu, como que ele se organizou ao ponto de precisar de um profissional de uma área específica que soubesse olhar para esse movimento consciente e, a partir disso, ministrar, por exemplo, aulas em ambiente escolar, em academias, em centros de treinamento, em clubes, em praças, em projetos sociais, em vilas olímpicas. Isso é fruto de uma construção histórica. E, nesse sentido, nós iremos começar agora essa viagem. E para que essa viagem traga e alcance os objetivos desejados, é importante que você se comprometa não somente em assistir às aulas que estarão disponíveis aqui, mas cumprir com as demandas que forem dadas nessa disciplina, como, por exemplo, leituras de artigos, de livros, produções audiovisuais que também vão agregar conhecimento e vão tornar você um profissional melhor qualificado para atuar no cenário para o qual você está se preparando, ok? Então, a nossa viagem começa na pré-história. A pré-história ela se divide em paleolítico, neolítico e idade dos metais. O paleolítico ele é um período que aconteceu mais ou menos há 2,5 milhões de anos antes de Cristo até 10.000 anos antes de Cristo. O neolítico ele aconteceu entre 8.000 antes de Cristo
e 3.500 a.C. E a idade dos metais se desenvolveu entre 3.500 a.C. e 1.000 a.C. Aqui é importante fazer esse destaque. Entre o Paleolítico e o Neolítico, os estudos dizem que há um período conhecido como Mesolítico, que ocorreu mais ou menos ali entre 10.000 a.C. e 8.000 a.C. Então é importante a gente entender que a pré-história se dividiu nesses períodos, e essas divisões elas têm um porquê que nós vamos entender aqui. E o entendimento disso corrobora com aquilo que é importante para a nossa formação aqui, que é entender como o movimento consciente foi organizado e estruturado para antes da cultura e para aquele momento que o homem desenvolve a cultura. A palavra paleolítico vem do grego palaios, que significa antigo, e litos, que significa pedra. O significado da palavra, então, é pedra antiga. Mas esse período ele também é conhecido como pedra lascada, porque os homens tiravam e lascavam essa pedra para transformá-la em arma, por exemplo, ou em utensílios para pesca, para caça, para questões de agricultura, por exemplo. O segundo momento é o Neolítico. Essa palavra também vem do grego, significa neos, que é novo, e litos, que é pedra. Portanto, o significado é pedra nova. Por que pedra nova? Porque esse período era conhecido como a Idade da Pedra Polida. O homem aprendeu a polir a pedra. Isso foi modificando a aerodinâmica dessa pedra. As armas, por exemplo, ficaram mais letais. Os utensílios ficaram mais eficientes a partir desse período. Então, aprender a polir a pedra foi um salto significativo, contribuiu para esse salto significativo de evolução da humanidade. A palavra mesolítico vem do grego mesos, que significa médio, e litos, que é pedra. Mesolítico significa idade média da pedra. Ok? Sobre a idade, sobre o período dos metais, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. O Paleolítico foi um período marcadamente reconhecido como um momento que a humanidade ainda era nômade. Nômade por quê? Ela vivia da coleta de alimentos, vivia da caça e vivia da pesca. À medida que esses recursos terminavam, esse homem precisava migrar. Então eles não ficavam no mesmo lugar sempre. Havia um processo migratório constante dessa população que mudava de região para região, de tempos em tempos, para atender às suas necessidades vitais. Basicamente, o movimento aqui ele tem a ver com uma questão de sobrevivência. O homem precisava sobreviver e, por isso, por exemplo, ele migrava. Isso exigia, por exemplo, uma questão física muito importante, muito refinada, para que ele pudesse se deslocar a grandes distâncias até encontrar um local que, por exemplo, tivesse alimentos, que tivesse animais, que tivesse peixe para pescar. Então esse homem, como estava em constante movimento, ele tinha uma condição física muito privilegiada, e é importante fazer esse destaque. O Paleolítico ele se divide em Paleolítico inferior, médio e superior. Essa nomenclatura, dependendo do autor e da obra, ela pode estar um pouquinho diferente, mas é comum e usual
que essa divisão do Paleolítico seja feita desta forma. Características do Paleolítico Inferior. Nesse período, surgiram as primeiras espécies de hominídeos, como o Australopithecus, o Homo habilis e o Homo erectus. Aqui é importante dizer que à medida que a postura bípede foi sendo aperfeiçoada, que o homem foi liberando as mãos e organizando o polegar como uma estrutura opositora, isso permitiu ao homem desenvolver-se com mais habilidade. O próprio manuseio na fabricação de objetos começou a ser refinado. À medida que o homem foi ficando ereto, a visão dele do todo era melhor, o que permitia a ele, por exemplo, inclusive, identificar um risco, um perigo mais distante do que quando ele estava numa posição mais baixa. Então, a mudança desse plano de visão começou a dar a esse homem vantagens que até então ele não tinha. Então, é importante a gente fazer esse destaque. Os hominídeos viviam em cavernas, muito provavelmente porque ali era um lugar seguro, onde ele poderia se esconder, por exemplo, de animais, de rivais, em locais muito frios. Ali era um lugar que ele podia se abrigar da chuva, do vento, do calor. Existem pesquisadores que dizem que as cavernas foram a primeira casa do homem e que a partir dela houve uma evolução. Então essa ideia de abrigo começou com as cavernas e evoluiu para aquilo que hoje nós chamamos de casa. Reforçando aqui, os homens nesse período do Paleolítico Inferior eram nômades, estavam em constante processo de migração, sempre buscando atender e sanar as suas necessidades mais básicas. Havia uma divisão natural do trabalho nessa época, que se dava da seguinte forma: os homens caçavam e pescavam, enquanto as mulheres colhiam frutos e vegetais. À medida que o homem vai evoluindo, que as estruturas sociais vão se organizando, mais para frente a gente vai ver que isso modifica um pouco. Os objetos eram feitos de ossos, madeira, pedra, marfim. Então o homem usava esses recursos para poder desenvolver suas armas, seus utensílios, seus enfeites. Os machados, por exemplo, eram feitos de pedra e eram usados para cortar, esmagar alimentos. Era usado para defesa e para fazer furos, que lá na frente a gente também vai entender um pouquinho o que isso significa. As lascas eram usadas para fabricar objetos cortantes. Então é importante aqui relembrar que a idade da pedra lascada, então o homem aprendeu a lascar e viu que aquilo dali proporcionava, por exemplo, uma possibilidade de corte de alimentos, de perfuração, entre outras possibilidades. E aqui o fogo foi descoberto e controlado. Controlado como? Esse homem acessava o fogo a partir de eventos naturais, como, por exemplo, um raio que caía em determinado lugar, começava ali um incêndio. Ou em locais muito secos, que incêndios começavam de forma e de maneira natural. Então, quando isso acontecia, o homem acessava esse fogo e fazia a manutenção dele durante muito tempo, para que ele pudesse se aquecer, por exemplo, espantar os perigos como os animais, e organizar o seu alimento ali até então. Características do Paleolítico Médio. Aqui o homem aprimorou a forma de usar o fogo e de conservar esse fogo.
Nesse período começam a aparecer as primeiras manifestações reconhecidamente religiosas. Então há relatos, por exemplo, que havia uma relação transcendente entre o homem e o fogo. E aí essas primeiras manifestações religiosas começam a aparecer aqui, como, por exemplo, rituais fúnebres, entre outras possibilidades também. A espécie do Homo neandertal se espalha da Europa para o Oriente, próximo ali onde hoje a gente conhece como Ásia Central. Então, aquela migração que era muito local e regionalizada, à medida que o homem foi andando, ele começou a se espalhar e a alcançar outros continentes. Os hominídeos viviam em condições muito rústicas, caçando animais e coletando frutos e raízes. Esse estilo de vida nômade exigia que mudassem sempre de lugar. Reparem que eu estou enfatizando isso, porque isso é muito importante. A gente vai entender a virada de chave disso daqui a pouco. Características do Paleolítico Superior. A caça nesse período ainda era uma prática comum. A arte rupestre surge, sendo considerada, inclusive, a forma de arte mais antiga da humanidade. O homem, através de tintas retiradas, por exemplo, de plantas, de árvores, começa a fazer desenhos muito rudimentares dentro das cavernas, e isso foi um salto muito grande que possibilitou, por exemplo, que no tempo presente o homem pudesse olhar para isso e estudar como aquelas sociedades se organizavam a partir desses desenhos, onde os homens desenhavam animais daquela época, festividades, questões religiosas, elas aparecem nessa forma de arte. Aqui também foram encontrados os primeiros sinais de notação, que poderiam ter sido as primeiras proto-escritas. A humanidade começa a fabricar instrumentos especializados para a fabricação de equipamentos, vestuário e adorno. Então, reparem, por exemplo, aqui, que a cultura corporal ela tem muito a ver com a roupa que a gente usa. Quando você visita, por exemplo, determinadas tribos indígenas, você consegue dizer, por exemplo, de que país ela é oriunda. Quando você contacta, por exemplo, tribos indígenas do Chile, a indumentária dele, ou deles, melhor dizendo, é muito específica. Quando a gente fala de tribos indígenas que viveram nos Estados Unidos, a indumentária era uma outra identidade, uma outra forma. Quando se visita as tribos indígenas brasileiras, essa indumentária também modifica muito. Então, aqui o homem começa a entender como produzir de forma mais resistente, mais qualificada esse vestuário. Ele começa a produzir adornos para poder usar, e os equipamentos também passam a ganhar muita qualidade nesse momento. O domínio do fogo, nesse período, há um avanço muito grande e o homem começa a entender que o atrito entre a madeira e a pedra que aqueciam podiam produzir fogo. Então esse fogo começa a ser manipulado, dominado, e o homem já passa a não depender tanto de eventos naturais. E uma grande coisa aqui que é importante destacar, que é destacado inclusive em muitas pesquisas, é que o fogo acaba sendo um elemento aglutinador de comunhão. As pessoas se reuniam no entorno da fogueira para celebrar, por exemplo, para se aquecer, para interagir, e até hoje a gente faz isso, por exemplo, quando a gente reúne as pessoas no entorno de uma churrasqueira, por exemplo. Então, em lugares frios,
no entorno de uma lareira, ou quando a gente está fazendo uma coisa simples como um fundi. Então, o fogo, durante muito tempo, ele se tornou um elemento agregador que aproximava as pessoas no seu entorno. Aí aqui a gente já dá um salto e vamos fazer uma viagem agora pelo Neolítico. Esse é um período muito importante, pois a humanidade começa a estruturar a agricultura. Cultura essa que ressignifica a presença do homem nos territórios, pois ele deixa de ser nômade, olha que a gente falou várias vezes aqui, e passa a ser sedentário. Como esse homem, através da observação e da experimentação, entende, por exemplo, que ele consegue plantar e produzir no mesmo lugar, e quando ele começa a dominar essas questões, ele deixa de migrar. E com isso, ele aprende, por exemplo, uma prática que se tornou muito comum, que foi a domesticação dos animais. Então, ao domesticar os animais, ao criar animais, a caça, por exemplo, deixa de ser uma prática comum de sobrevivência, porque os animais eram criados próximos a eles, se reproduziam e serviam como alimento. Serviam também como meio de tração para as plantações e de transporte. Então, isso é uma mudança significativa na estrutura social desse tempo. Conforme esse homem deixa de ser nômade, passa a ser sedentário, passa a ficar no mesmo lugar durante muito tempo, começa a acontecer a aglomeração de pessoas que vai aumentando e que no futuro daria origem àquilo que hoje nós chamamos de cidades. Esses dois modelos, do Paleolítico e do Neolítico, ele gerou durante muito tempo e ainda gera curiosidades de muitos pensadores. E duas teorias muito importantes surgiram a partir do estudo dessa estrutura social. Uma foi a teoria conhecida como sociedade gentílica e a outra é o comunismo primitivo. O que é uma teoria? O que é a outra? O antropólogo e filósofo Lewis Henry Morgan foi um dos principais estudiosos que contribuiu para o desenvolvimento do conceito de sociedade gentílica. O que é isso? Ele dizia que essas sociedades eram organizadas em clãs ou gens, que era a forma de organização social desse período. Há um evolucionismo social na percepção dele, que divide o desenvolvimento humano em 3 estágios: selvagem, bárbaro e civilizado. Vamos entender o que é isso. Com essa teoria, se embasava uma visão que entendia o seguinte: quando uma determinada sociedade se organiza, ela começa selvagem, à medida que ela vai evoluindo, ela passa a ser bárbara, e num determinado momento ela passa a ser civilizada. Esse tipo de pensamento legitimou práticas como, por exemplo, a escravidão, a colonização de determinados países, sempre com o uso da violência, da força, porque se entendia que determinadas civilizações ainda se encontravam no estágio selvagem e que a apropriação e a colonização dessas terras e dessas pessoas serviriam para que elas pudessem, numa linha linear, evoluir da questão selvagem para a bárbara e para a civilizada, desconsiderando o que era o conhecimento organizado dessas civilizações, dessas estruturas sociais,
a cultura desenvolvidas por eles, o conhecimento como se uma visão de mundo, uma percepção de evolução servisse para nortear o que era civilizado e o que era selvagem. E até hoje, de certa forma, essa visão, a despeito de todos os estudos e pesquisas que já desconstruíram isso, ela ainda permeia o pensamento coletivo quando, por exemplo, nós olhamos para determinadas tribos indígenas, quando nós olhamos para determinados quilombos, ou muitas das vezes, quando a gente olha para determinadas manifestações culturais. Quem nunca, por exemplo, emitiu ou ouviu alguém emitir comentários depreciativos sobre o funk, por exemplo, tratando aquelas pessoas como selvagens, bárbaras, sem educação, não tiveram educação. Então, esse tipo de pensamento, ele até hoje norteia o imaginário coletivo, ao ponto de dizer que determinadas estruturas sociais não têm condição de participar do coletivo, porque na visão de muitos aquela cultura não é uma cultura adequada, não é uma cultura que deva ser valorizada, sendo que quando a gente joga uma lupa nesse tipo de conhecimento, quando a gente olha ele mais próximo, a gente entende que o que tem significado, o que tem valor para uma determinada cultura, não necessariamente terá para outra. E quando a gente tenta impor valores que são valores divergentes daquilo que a gente tem enquanto valor, isso é um ato de violência. Então a ideia é que a gente conseguisse coabitar com a diversidade de conhecimento, sem tentar impor ao outro aquilo que nós entendemos, por exemplo, à luz desse pensamento, tentar impor ao outro o que nós entendemos ser civilizado. E a leitura, por exemplo, desse outro a nosso respeito pode ser a mesma, que os bárbaros, os violentos somos nós. A propriedade é coletiva, as terras e os recursos eram de uso comum e não havia propriedade privada nesse período. Havia uma percepção igualitarista. Neste caso, não havia hierarquias sociais rígidas ou divisões de classe, como, por exemplo, há hoje em dia. A tomada de decisão era coletiva e democrática, e o trabalho desenvolvido por Morgan teve grande impacto na construção e na elaboração do conceito conhecido como comunismo primitivo, desenvolvido a partir daquilo que foi elaborado pela teoria da sociedade gentílica. Então é importante dizer que essa teoria ela serviu de base, de pilar para aquilo que foi desenvolvido a posteriori, que era o conceito de comunismo primitivo. Esse conceito foi desenvolvido por Friedrich Engels e Karl Marx. E o que diz ele? A propriedade coletiva, os meios de produção eram compartilhados por todos. Havia uma ausência de classe social, essa divisão entre exploradores e explorados não existia. A economia de subsistência, o que era produzido era voltado para atender às necessidades básicas da comunidade. Então, nesse período não havia aqueles que tinham mais em detrimento daqueles que tinham menos. Tudo que era produzido e distribuído coletivamente com todos, segundo essa teoria. A organização comunitária, as decisões eram tomadas coletivamente e os frutos do trabalho eram divididos.
Apesar de uma ter bebido na fonte da outra, de uma ter sido organizada e elaborada a partir da outra, há nuances que as distinguem, que, que faz com que haja diferença entre elas. O conceito teórico versus a forma histórica. O comunismo primitivo é um conceito teórico desenvolvido para descrever uma fase inicial da humanidade, caracterizada pela ausência de propriedade privada e classe. Então, essa é a visão do comunismo primitivo. A sociedade gentílica descreve uma forma histórica de organização social baseada em clãs e gens. Lembra que a gente falou disso no começo da aula? Que eram grupos familiares extensos. 2. ênfase na família e nos clãs. O comunismo primitivo é um conceito mais amplo, que pode abranger diferentes formas de organização comunitária, não necessariamente baseada em clãs. Então, nessa perspectiva, eles não conseguiam olhar para esse período da história e dividi-los em clãs, por exemplo. Na sociedade gentílica, a organização social era centrada nos laços de parentesco e nos clãs, que eram a base da estrutura política e econômica da época. Lembrando que a gente não está falando de política partidária. Não existia isso na época. 3. Origem do termo. O termo comunismo primitivo surge no contexto do materialismo histórico. Aqui não há tempo para a gente aprofundar o que é o materialismo histórico. Então fica aqui uma sugestão de que você pesquise sobre esse tema, a despeito de você concordar ou discordar sobre o que ele representa, mas eu acho importante que, como alguém que está dentro de uma universidade, que faz parte de uma elite intelectual dentro do país, já que menos de 20% da população tem condições de estar dentro de uma universidade. Então, acho importante que esse momento, que é um momento de formação, a gente tente se apropriar do máximo de conhecimento possível, ok? Então, fica a dica aí para você estudar e pesquisar o que é o materialismo histórico. Já na sociedade gentílica, o conceito mais antigo, que é um conceito mais antigo, usado por antropólogos e historiadores para descrever sociedades tribais específicas. 4. Transição para outras formas de organização. Segundo o conceito de sociedade gentílica, é frequentemente associada à transição para formas mais complexas de organização, como a formação do Estado. Então, o que hoje nós conhecemos como Estado é uma estrutura social organizada muito mais complexa do que aquilo que existia naquela época, mas eles entendem que aquilo que existia e a evolução daquilo que existia serviu como base e pilar para essa estruturação. Já no comunismo primitivo, é visto como uma fase que precede o surgimento da propriedade privada e das classes sociais, mas não necessariamente está ligada a uma transição específica. Então, eles não entendem que esse conceito deva dar conta que, ao fazer a leitura desse momento, que ele devesse explicar como que ele serviu de base, de essência para algum modelo social que viesse a surgir depois desse período. Aí a gente entra naquilo que nós chamamos de idade dos metais. A grande marca desse período é o desenvolvimento do conhecimento humano a respeito da manipulação dos metais. O homem começa a entender que determinados metais, quando submetidos a altas temperaturas, eles ficam mais maleáveis. Há uma possibilidade deles ganharem formas específicas e que, quando resfriados, eles inclusive se tornavam mais
resistentes. Nesse período, o homem começa a produzir mais do que precisava e começa a estocar o excedente desta produção. Essa mudança, por exemplo, promoveu o surgimento e o aprimoramento da fabricação de cerâmicas para servir de local para estocar. Então, aqui começa a acontecer o que hoje no mundo é muito comum. Há pessoas que têm muito e que não precisam desse muito para sobreviver, para viver, e há pessoas que têm pouco e sobrevivem com o pouco que têm. Então aqui começa a ocorrer uma mudança nessa engrenagem social, e essa mudança começa a gerar necessidades específicas, como, por exemplo, aonde eu vou estocar esse alimento que nós produzimos e que não precisamos para esse momento. E aí essa demanda faz com que o homem comece a aprimorar um conhecimento na fabricação de cerâmicas. Com a colonização das terras, aqui também surge um fenômeno muito bacana, muito legal de se estudar, que a gente também não tem tempo de aprofundar nessa disciplina. Boa parte das civilizações antigas, elas foram construídas a partir da sua proximidade com rios, por ser uma terra mais fértil, por uma questão de transporte, por uma questão de alimentação, por uma questão de higiene, por vários e vários fatores. Rios como Nilo, Tigre, o Jordão são exemplos de sociedades que foram estruturadas e organizadas a partir da sua proximidade com os rios. E isso também ajudou a promover a aquisição de determinadas práticas corporais, como, por exemplo, o deslocamento dentro da água. Vou trazer aqui um exemplo. Outra característica é a mudança da divisão do trabalho. Lembra que eu disse no começo da aula que a divisão era uma divisão natural? Então, quem era mais forte, mais ágil, ficava, por exemplo, responsável pela caça, pela pesca, e quem era, em tese, né, mais fraco, mais frágil, cuidava, por exemplo, de coletar alimentos, de cuidar da prole, que eram as mulheres. Quando nós chegamos nesse período da história, há uma mudança nessa estrutura e nessa organização do trabalho. Ela passa a ser estruturada pelos donos das terras. E nesse contexto é que surge a prática, inclusive conhecida como exogamia. O que seria a exogamia? Era o tal dos casamentos arranjados. Então, os donos de terra começavam a organizar o casamento para fortalecer os clãs, as famílias, e para fazer a manutenção das suas propriedades. Então há uma mudança aqui, o que era produzido já não era mais coletivo, tudo era de todos e deixa de ser. Então começa a surgir aqui aqueles que tinham mais, em detrimento dos que tinham menos. Começa a surgir aqui os donos de terra e as pessoas que não tinham terra, mas que trabalhavam para esse dono, para que pudessem ter um lugar para morar, para que pudessem ter o que comer. Então, isso é uma mudança também social, na estrutura social significativa. A idade dos metais. O homem começa a observar os fenômenos naturais e tirar deles lições. Começa a perceber que determinadas rochas e metais, quando submetidos a altas temperaturas, poderiam ser moldados e modelados, e ao serem resfriados ficavam ainda mais resistentes. No início, os metais utilizados eram o bronze, o cobre e o ferro. A idade do cobre começa ali por volta de 5.000 a.C.,
e termina por volta de 3.500 a.C. O cobre foi o primeiro metal utilizado, sendo martelado a frio, fundido no fogo e moldado em formas de barro ou pedra. Já a Idade do Bronze, ela começou por volta de 3.500 a.C. e terminou por volta de 1.200 a.C. Foi um período em que se desenvolveu a liga metálica de cobre e estanho, que é mais dura do que o cobre puro. Idade do Ferro começou por volta de 1.200 a.C. e terminou ali por volta de 1.000 a.C. Foi um período em que se desenvolveu a metalurgia do ferro, que é mais duro e abundante do que o bronze. Então, ou melhor dizendo, por ser encontrado com mais facilidade em abundância, o homem começou a usar o ferro com maior frequência e a qualidade dele, por exemplo, na produção de armas, também foi um fator divisor de águas para esse momento. Aqui a gente pode ver que nesse momento histórico também é marcado pelo início da escrita, o que significa dizer que aquilo que nós conhecemos como pré-história começa a se encerrar, dando início para aquilo que nós conhecemos como história. Então, até para a gente entender o que essa disciplina vai abordar, é importante a gente entender, recapitulando. Pré-história, período paleolítico, neolítico e dos metais. A história já é dividida em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Todas essas etapas da humanidade deram contribuições para a organização e estruturação daquilo que nós estamos chamando de movimento consciente, que deu base e suporte para o desenvolvimento de um conceito conhecido como cultura corporal, que não é dessa disciplina, mas que faz parte do currículo da Universidade de Castelo Branco. Então, entender e fazer a leitura desse todo é importante para a gente entender toda essa jornada. Aqui, a gente vai falar um pouquinho da teoria da migração. Isso também é importante para a gente entender esse processo. As migrações pré-históricas ocorreram por vários fatores, como a busca por alimento, mudança climática e a procura por melhores condições de vida. Teorias sobre a migração pré-histórica. Os primeiros humanos saíram da África e cruzaram pontes de terra formada durante a Era do Gelo. Então, essas pontes criadas entre um continente e o outro serviram para que determinadas civilizações migrassem e chegassem a outros continentes. O Homo sapiens foi o primeiro grupo humano a ocupar a maior parte das terras do planeta, com exceção da Antártida. A hipótese mais aceita pelos arqueólogos é que os primeiros americanos atravessaram o Estreito de Bering, que se formou quando o nível do mar estava mais baixo. Uma outra hipótese é que os primeiros americanos migraram daquilo que era conhecido como Melanésia, ou continente australiano, através de navegações em mar aberto. O Homo sapiens começam a migrar do continente africano há cerca de 70 mil anos. Aqui também há uma divergência, há estudos que falam em 80 mil, é importante a gente pontuar isso, há uma divergência, mas é mais ou menos isso, 70, 80 mil. Eles migraram da Europa para a Ásia e para a América do Norte. As migrações são consideradas um fenômeno de grande importância, pois ajudam a explicar como esses seres humanos se adaptaram fisicamente e biologicamente. Então, é aquilo que já foi dito. Uma coisa é você colonizar o sertão
brasileiro. Outra coisa é você colonizar terras na Amazônia. Outra coisa é você colonizar o Rio de Janeiro. E outra coisa é você colonizar o Paraná. São vegetações diferentes, a fauna é diferente, a flora é diferente, a temperatura é diferente, a geografia local é diferente. E isso tudo demanda do homem adaptações, como a gente já falou, a vestimenta. Então o homem, por exemplo, precisa adaptar a vestimenta para ser nesses espaços. O homem precisa aprender a se alimentar e a extrair desses lugares alimentos. E isso também não é uma coisa simples. Então, entender a migração ela é importante para que a gente tenha esse conhecimento a respeito desse processo. E aqui nesse mapa, nós podemos ver como essa migração se deu e os anos, em que ano isso aconteceu. A migração pela África começou a acontecer ali mais ou menos 200 mil antes de Cristo. Repara que eles foram subindo para a Europa ali, ó, mais ou menos 100 mil a 40 mil antes de Cristo. Eles migram para a Ásia ali aproximadamente 70 mil antes de Cristo. Repara que eles chegam na Europa, ó, 15 mil, ou Europa não, desculpa, América do Norte, 15 mil, 12 mil antes de Cristo. Então, esse processo migratório levou tempo, muito tempo. E à medida que o homem ia colonizando estruturas anatômicas, como o crânio, por exemplo, ele ia sendo transformado, ele ia sendo modificado, o corpo ia sendo modificado. Quando você olha as características físicas, por exemplo, de um indígena do Chile, e você olha as características, por exemplo, de um europeu, você vai perceber ali distinções. Quando você vai ao Nordeste brasileiro, você consegue observar características físicas distintas, por exemplo, de grande parte dos cariocas que moram no Rio de Janeiro. Embora haja no Rio de Janeiro hoje muitos nordestinos que migraram por conta da seca, por conta de fatores econômicos. Então, apesar de nós termos aqui muitos nordestinos, há uma distinção física, que não quer dizer, e é importante marcar isso, não quer dizer que o branco com perfil europeu ele tenha qualquer tipo de vantagem, por exemplo, intelectual, em relação ao nordestino, por conta de mudanças físicas, de estruturações anatômicas que foram feitas ao longo do tempo. Aqui, ó, nós podemos ver um pouquinho sobre essas mudanças anatômicas. O crânio, por exemplo, podemos observar aqui, ó, a distinção de um crânio para o outro. Ó. Essa imagem ilustra ainda melhor essa distinção e essa evolução do crânio. Todo esse processo evolutivo ele serviu para um conceito que nós chamamos de hominização. É o processo evolutivo que conduziu, a partir de um primata ainda desconhecido, à forma atual do homem, quer física, quer intelectual. A paleontologia é a ciência que evidenciou as leis gerais segundo as quais esta evolução se parece ter efetuado. Então aqui há muitas contradições, há muitas dúvidas, não há conclusões efetivas sobre essa questão evolutiva, mas a gente percebe nos achados arqueológicos que houve de fato uma mudança estrutural, anatômica. Quando você vê um crânio numa dimensão menor, você consegue presumir
que o cérebro ali não tinha a mesma estrutura e, consequentemente, não tinha a mesma capacidade do cérebro de uma pessoa hoje em dia, com o surgimento, o aparecimento, por exemplo, do telencéfalo. Então, muitas estruturas foram sendo modificadas ao longo do ano. As ciências estudam e pesquisam à medida daquilo que é possível, a partir daquilo que se tem. Então, é importante a gente entender que esse processo de hominização foi importante porque isso fez surgir uma coisa que nós chamamos como cultura. A cultura é aquilo, inclusive, que nos humaniza, que nos torna humano. Esse arcabouço de conhecimento estruturado, desenvolvido, é aquilo que nos humaniza. E como era a cultura corporal na pré-história? Então, a partir dos achados antropológicos, das artes rupestres, nós podemos aqui presumir e concluir algumas coisas que estão expostas aí em vários estudos, que nós vamos ver aqui agora. Ó. Pinturas corporais que tinham funções ritualísticas e de identidade tribal, camuflagem e mesmo para o conflito. Adornos eram utilizados, tais como colares, braceletes e outros enfeites feitos de ossos, dentes, conchas e pedras. Escarnificações eram usadas como marcas que podiam ser usadas para simbolizar rituais de passagem, status ou proteção espiritual. Existem evidências arqueológicas que sugerem que a tatuagem já era uma prática nesse período. Danças eram usadas em rituais, celebrações e cerimônias. A prática do alongamento do crânio também era uma coisa que acontecia. Perfuração de orelha, lábio, nariz eram comuns até hoje. Determinadas tribos espalhadas no mundo ainda fazem, por exemplo, esse tipo de questão. O preparo físico era importante, pois ter um corpo mais forte para sobreviver a determinados ambientes, pois era necessário caçar, coletar alimentos, a construção de abrigos e a própria migração dependia de um corpo minimamente capacitado. A arte rupestre, que demonstra e que representavam cenas de caça, dança ou rituais, e basicamente todo o movimento tinha como finalidade a sobrevivência e suprir as necessidades. Então, resumidamente, falamos aqui da pré-história e para fortalecer, para marcar esse conhecimento, eu vou deixar o link aqui do filme A Guerra do Fogo. Muitas coisas que foram faladas aqui, vocês vão conseguir ver nessa obra de arte, que não tem um compromisso científico, não tem um compromisso acadêmico. Existem coisas ali que muitos pesquisadores contestam, mas uma coisa bacana do filme, quando você estiver assistindo, é que você verá que quando os 3 guerreiros, na sua jornada pela busca do fogo, eles começam a contactar aquilo que era considerado o princípio da organização daquilo que nós chamamos de cultura. E como que esse processo vai modificando aquele homem que tinha um comportamento animalesco e vai aproximando ele daquilo que nós temos hoje. Tem uma cena muito bacana que é a parte do aprender a sorrir, quando ele vê a pessoa sorrindo e sorrir. Então existem outras cenas bacanas do filme que mostram como esse ser ele é modificado, ele começa a fazer uma leitura diferente do mundo a partir do contato com uma cultura muito específica.
ok? Então, até a próxima aula. É, espero que vocês consigam extrair o máximo de conhecimento desse primeiro momento. A pré-história é um período importante da humanidade. Boa parte da nossa presença na Terra, ou a maior parte da nossa presença na Terra, tem relação direta com esse período. Então é ali o pilar, é o alicerce de tudo que hoje nós fazemos, realizamos e conseguimos. Foi a partir daquilo que fizemos e realizamos nesse período. Ok? Até a próxima aula. Um beijo a todos.